Olá, seja bem-vindo ao canal Vergonha de Quê? Meu nome é Anne Evans e este é o áudio do livro Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo, Como Combater a Vergonha e Recuperar o Poder e a Coragem, da autora Brené Brown. Esta leitura faz parte do projeto de estudo de livros deste canal, então já deixe o seu like e se inscreva. Se tiver dúvidas ou quiser comentar, fico grata com a sua participação. Obrigada. Capítulo 1. Compreender a vergonha. Quando as pessoas me perguntam como acabei me tornando pesquisadora da vergonha, respondo que minha carreira foi construída em torno de uma frase: não se pode usar a vergonha ou a humilhação para fazer as pessoas mudarem de comportamento. Aos 20 e poucos anos, eu trabalhava numa instituição terapêutica para crianças. Certo dia, durante uma reunião de equipe, o diretor clínico que supervisionava o trabalho terapêutico oferecido às crianças nos falou sobre como ajudá-las a tomar decisões melhores. Sei que desejam ajudar essas crianças, mas precisam compreender o seguinte: não se pode usar a vergonha ou a humilhação para fazer as pessoas mudarem de comportamento. Ele explicou ainda que, independentemente de nossas intenções, não podíamos desencadear mudanças positivas nas pessoas ao diminuí-las, ameaçá-las com rejeição, humilhá-las diante dos outros ou menosprezá-las. No momento em que aquelas palavras foram proferidas, fui absolutamente tomada por essa ideia. Durante semanas, pensei em pouca coisa além disso. No entanto, por mais que eu refletisse sobre o assunto ou repetisse a frase em voz alta, não conseguia assimilar de todo a questão. Havia momentos em que eu achava que era, na melhor das hipóteses, uma ilusão, um mero desejo, e então, por breves segundos, eu acreditava que era a coisa mais verdadeira que já tinha ouvido. Apesar da minha confusão, eu reconhecia que ali estava algo de incrível importância para a compreensão da vergonha. Acabei passando os 10 anos seguintes pesquisando esse sentimento e seu impacto sobre nossas vidas. Por fim, deixei o emprego naquela instituição para fazer pós-graduação. Nos 7 anos seguintes, fiz mestrado e doutorado em assistência social. Minha formação inteira foi conduzida por aquela afirmação poderosa: não se pode usar a vergonha ou a humilhação para fazer as pessoas mudarem de comportamento. Eu queria entender como e por que recorremos à vergonha. Também queria compreender as consequências da tentativa de usar a vergonha para mudar as pessoas. Isso não significa que eu publicamente estudasse a vergonha. Eu apenas ouvia, aprendia e testava cada informação nova à luz daquela afirmação. E aqui está o que aprendi. É possível usar a vergonha ou a humilhação para transformar as pessoas ou seus comportamentos? Sim e não. Sim, é possível tentar. De fato, se você realmente focar em determinada vulnerabilidade exposta, é possível detectar uma mudança imediata de comportamento. A mudança será duradoura? Não. Ela vai doer? Sim. A dor é insuportável. Causará danos? Sim, com potencial de marcar tanto a pessoa que usou a vergonha como instrumento de persuasão, quanto aquela que foi envergonhada. Emprega-se a vergonha com muita frequência para tentar mudar as pessoas? Sim, a cada momento do dia. Também aprendi que a maioria das pessoas, se não todas, constrói partes significativas de suas vidas em torno da vergonha. Indivíduos, famílias e comunidades empregam-na como ferramenta para promover mudanças nos outros e para se proteger. Com isso, criou-se uma sociedade que falha em reconhecer a dimensão do dano que a vergonha causa a nosso espírito e à alma de nossa família e comunidade. Um dos motivos que nos impedem de ver as relações entre nossos conflitos pessoais e questões culturais mais amplas remonta ao aspecto silencioso da epidemia silenciosa. Não falamos sobre vergonha. Experimentamos,
sentimos e às vezes vivemos com ela a vida inteira, mas não conversamos sobre o assunto. Quando foi a última vez que você teve uma conversa significativa sobre o tema? Se você é como a maioria das pessoas, a resposta é nunca. Apesar da abertura relativamente recente da nossa sociedade para a discussão de emoções como o medo e a raiva, a vergonha permanece um tabu. Acho importante compreender que não são apenas os leigos que evitam o tema. Também acontece com os profissionais de saúde mental, pesquisadores, médicos e outros especialistas, justamente a quem costumamos recorrer para identificar e deflagrar as primeiras discussões sobre epidemias sociais. Depois que concluí a primeira parte da minha pesquisa, passei 7 meses viajando pelos Estados Unidos apresentando meu trabalho para profissionais da área de saúde. Muitos deles, até mesmo aqueles que praticavam medicina ou psicoterapia havia muitas décadas, compareciam a uma oficina sobre a vergonha pela primeira vez. Nos formulários de avaliação, muitos escreveram que havia sido uma das oficinas mais árduas sob o aspecto pessoal de que participaram, e vários outros observaram que fora o primeiro contato com uma pesquisa sobre vergonha. Diferentemente de muitos outros temas estudados por aqueles profissionais, não existe um nós e eles quando se trata de vergonha. Como profissionais, não nos damos ao luxo de pensar: deixe-me aprender sobre esse tema que afeta meus pacientes para que eu possa ajudá-los. A vergonha é universal, ninguém é poupado. Se não conversarmos sobre o assunto e examinarmos o impacto em nossa vida, com certeza não teremos condições de ajudar os outros. Claro, existem pesquisadores e profissionais desenvolvendo um importante trabalho sobre as mulheres e a vergonha. June Tangney e Rhonda Deering, pesquisadoras e clínicas do Stone Center de Wellesley College. Harriet Lerner e Claudia Black, apenas para mencionar alguns nomes. Porém, em minha experiência, constatei que o tema permanece tão silenciado entre os profissionais de saúde mental quanto na comunidade em geral. É importante compreender esse silêncio profissional, porque existem estudos que identificam a vergonha como a emoção dominante experimentada por pacientes psiquiátricos, superando a raiva, o medo, o luto e a ansiedade. Assim, se as comunidades de saúde pública e mental não falam do tema, nem oferecem lugares seguros para as pessoas receberem ajuda em questões que envolvem a vergonha, como podemos começar a falar no assunto? Como confrontamos um sentimento ou uma experiência que, por sua natureza própria, é algo que não queremos mencionar? Definindo a vergonha. Essas perguntas mostram o poder absoluto da vergonha. Todos nós a sentimos. No entanto, ao descrevê-la, quando tentamos torná-la compreensível aos outros, temos dificuldade de encontrar as palavras. E, mesmo quando as encontramos, é raro que as pessoas queiram ouvir. É doloroso experimentar a vergonha. Ouvir a experiência de alguém pode ser igualmente doloroso. Logo considerei que o primeiro passo para a compreensão da vergonha seria criar um vocabulário compartilhado para comunicar nossas experiências. Assim, meu primeiro objetivo foi desenvolver uma definição de vergonha. Quando pedi a participantes da pesquisa que explicassem o sentimento da vergonha, eles me davam uma definição pessoal ou compartilhavam uma experiência como exemplo. Seguem algumas dessas definições. A vergonha é aquele sentimento na boca do estômago que é sombrio e dói muito. Não se pode falar sobre ela nem explicar a sensação ruim que ela provoca, porque todo mundo ficaria sabendo do seu segredinho sujo. Vergonha é ser rejeitado. Você se esforça para mostrar ao mundo o que ele quer ver. A vergonha acontece quando lhe arrancam a máscara e suas partes reprováveis são expostas. A sensação de ser visto é insuportável. Vergonha é a sensação de ser um forasteiro, de não fazer parte. Vergonha é se odiar e compreender por que os outros o odeiam também.
Acho que é uma questão de autodesprezo. A vergonha é como uma prisão, mas uma prisão onde você merece estar porque há algo de errado com você. Vergonha é ser exposto. As partes inadequadas que você deseja ocultar são reveladas. Você tem vontade de se esconder ou de morrer. Como se pode compreender por meio desses exemplos, é praticamente impossível explicar a vergonha sem evocar os sentimentos poderosos e avassaladores a que ela está associada. Quando perguntei como era a sensação de vergonha, as mulheres empregaram termos como devastadora, nociva, desgastante, excruciante, pequena, incrivelmente solitária, rejeição e a pior de todas as sensações. Costumo me referir a ela como uma emoção de alto impacto. Quando a vivenciamos ou mesmo quando ouvimos o relato da experiência de vergonha de alguém, costumamos ter uma reação física e visceral. É avassalador do ponto de vista emocional, mas também a sentimos no corpo. Depois de ouvir definições tão diversas e, ao mesmo tempo, tão fisicamente correlatas, percebi que seria benéfico ter uma definição simples que capturasse a emoção e o significado que ouvi nas entrevistas. Por isso, compilei minhas anotações, analisei-as e desenvolvi a seguinte definição conceitual. A vergonha é o sentimento ou a experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos inadequados e, por isso, indignos de aceitação ou acolhimento. Embora essa definição sirva como ponto de partida, o que realmente promove nossa compreensão do que é a vergonha são os exemplos compartilhados por mulheres em seu esforço para encontrar palavras que traduzissem o conceito. Vergonha é o comportamento odioso da minha mãe em relação ao meu peso. Toda vez que eu e minha família vamos visitá-la, a primeira coisa que ela diz é: "Meu Deus, você ainda está gorda?" E a última coisa quando estou saindo pela porta é: "Tomara que você consiga emagrecer um pouco." Ela já arrasou tanto a minha autoestima que a essa altura seria de imaginar que estaria satisfeita. Mas não, ela continua. Não odeio sexo. Não sou uma praticante muito entusiasmada, mas não odeio completamente. Tenho 3 filhos e não vejo mais nenhum sentido em fazer sexo. Se nunca mais fizesse, estaria tudo bem, e sei que isso não é normal, o que me deixa muito envergonhada. Como se alguma coisa estivesse de fato errada comigo. Detesto aqueles artigos que dizem que o casal mediano faz sexo 3 vezes por semana. Fico pensando, minha nossa, não é o meu caso. E sinto muita vergonha, pois realmente não me importaria de nunca mais fazer sexo. Isso é ruim, porque eu sei que meu marido não pensa assim. Ele poderia muito bem ser uma daquelas pessoas que faz 3 ou 4 vezes por semana. Quando eu estava no ensino médio, minha mãe se suicidou. Enforcou-se em seu quarto, na nossa casa. Um policial do bairro a encontrou. Daquele dia em diante, passei a ser a filha da mulher que se enforcou. Foi a pior coisa que podia ter acontecido em minha vida. Meu pai me obrigou a concluir o ensino médio no bairro onde morávamos, mas depois disso nunca mais voltei lá. Papai morreu alguns anos depois, e de certo modo me senti aliviada, pois não precisei mais botar os pés naquele bairro. É engraçado, pois acho que se mamãe tivesse morrido de câncer ou de outra coisa, as pessoas teriam sido mais compreensivas. Não teriam sido tão cruéis. Mas, quando se trata de suicídio, é completamente diferente. Minha mãe passou a ser a louca que se enforcou. Logo, isso significava que eu deveria ser a louca também. Acho até que os pais de alguns amigos ficaram com medo de mim e do meu pai. Isso é vergonha. Meu filho mais velho é dependente de drogas. Os irmãos o desprezam. Quando ele vem passar o fim de semana em casa ou apenas fazer uma visita, é sempre uma situação horrível. Minha filha diz: "Mamãe, esconda todas as coisas de valor. Não deixe a bolsa em cima da mesa." Caramba, eles estão falando do irmão. Acho que tem razão,
Mas não sei o que fiz, não sei por que isso está acontecendo e sinto muita vergonha dele e também da forma como o tratamos. Neste momento, acho que é a situação mais difícil que minha família enfrenta. Quando eu era adolescente, o namorado da minha tia abusou de mim. Contei para minha irmã mais velha, que contou para os meus pais. Não lembro exatamente as palavras deles, mas chamaram a mim e a minha irmã na sala e disseram que não deveríamos falar daquilo com ninguém. Mamãe avisou que resolveria com minha tia. Não sei o que aconteceu, mas nunca mais o vi. Minha tia nunca conversou comigo a respeito. Minha irmã ficou com raiva dos meus pais durante anos. Eu simplesmente me tornei uma pessoa quieta, envergonhada e quieta. Acho que tudo relativo ao corpo pode causar vergonha. É como se você nunca visse corpos normais, nem lesse nada sobre o que costuma acontecer com os corpos normais. Acho que estamos sempre pensando, será que os peitos das outras mulheres são assim? Será que as outras pessoas têm pelo aqui e ali não? Será que também tem esse cheiro? Essa aparência é normal? Será que é comum ter espinhas nesse local? Quando identificamos algo em nosso corpo que não vemos nas pessoas perfeitas da TV ou das revistas, acabamos nos perguntando se somos os únicos daquele jeito e passamos a ter vergonha. A vergonha é quando alguma coisa em nós nos causa repulsa, quando seu próprio corpo a deixa doente. Gostaria de encontrar um livro que contivesse toda a informação, como os 20 cheiros que seu corpo pode ter ou fotos de seios de 50 mulheres normais. Então poderia olhar e dizer, ok, eu sou normal. Mas aí vem a pergunta, quem posaria para essas fotos? Provavelmente não seriam pessoas normais. Então você ficaria se comparando com gente maluca. É simplesmente ridículo que ninguém jamais fale as coisas esquisitas por medo de ser o único a ter tal problema. Então é duplamente pior, porque você sente vergonha e acha mesmo que deveria sentir. Há 5 anos pedi demissão, e meu marido e eu pegamos um empréstimo para que eu pudesse iniciar meu próprio negócio de venda de roupas online. Depois de 2 anos, tive que fechar a loja. Foi uma catástrofe. Você sempre ouve falar de pessoas que desistem de tudo para seguir seus sonhos, e elas são sempre bem-sucedidas e felizes. Estou endividada, arranjei um emprego que odeio e me sinto envergonhada por não ter conseguido fazer meu negócio dar certo. Empolguei todo mundo ao meu redor e então fracassei. Sinto vergonha por ser um fracasso. Quando éramos pequenas, minha irmã e eu costumávamos brigar o tempo todo para ver quem era a preferida da mamãe. Agora brigamos para saber quem vai ter que cuidar dela e em que casa ela vai ficar. Aí você olha para si mesma, olha para os seus filhos e pensa, meu Deus, um dia eles vão brigar assim para decidir quem cuidará de mim? Depois diz para si mesma, comigo vai ser diferente. Então lembra que sua mãe acreditava nisso também e pensa, ai meu Deus, e se ela soubesse que estamos brigando para ver quem vai ficar com o fardo de tomar conta dela? Quer dizer, não sei se minha irmã sente vergonha por essa dificuldade de lidar com minha mãe, mas eu certamente sinto. A infertilidade era uma vergonha para mim, por ser um sentimento solitário. Era como se ninguém mais pudesse entender a minha dor, especialmente as pessoas à minha volta que tinham filhos. Você sente que há algo errado com você ou que está sendo punida por alguma coisa que fez, e se questiona lá no fundo se não seria, de algum modo, algo planejado porque você é inadequada para o papel de mãe. Meu marido é um empresário bem-sucedido, é um líder em nossa igreja, bom marido e bom pai. Não há nada seriamente errado com ele, mas acho que é viciado em pornografia. Nunca conversamos sobre isso e só falei sobre o assunto com minha irmã. O conselho dela foi que eu não me preocupasse. Eu só sei que ele fica no computador até bem tarde da noite e que há vários sites na fatura do nosso cartão de crédito. Eu nem desconfiava até o dia em que, ao procurar o endereço de alguém no nosso e-mail, vi as mensagens dos sites pornô. Se alguém descobrir, eu morro. Não só vão achar que ele é pervertido, como vão pensar que há alguma coisa errada comigo. Que, de algum modo,
Eu sou a culpada de ele precisar buscar sexo na internet. Não consigo nem falar com ele sobre o assunto. Eu morreria de vergonha se mais alguém descobrisse. A dor presente nessas histórias é palpável. Ao mesmo tempo que a nossa sociedade adota a vergonha, a recriminação, o julgamento e a rejeição, também valoriza imensamente a aceitação e o senso de pertencimento. Em outras palavras, nunca foi tão impossível se enquadrar ao mesmo tempo, e se enquadrar nunca foi tão importante nem tão valorizado. Um apelo precoce por compaixão. Se este livro vai servir como uma ferramenta útil na nossa jornada em busca da resiliência à vergonha, acho que é de suma importância reconhecer, logo de início, como é difícil ler algumas das histórias aqui narradas e como pode ser doloroso simplesmente ouvir a vergonha. Quando um amigo ou parente relata uma situação envolvendo a vergonha, ou mesmo quando ouvimos falar de uma experiência com um desconhecido, ao ler um livro, por exemplo, com frequência temos uma de duas reações possíveis. Se nos identificamos, porque se trata de uma questão que já enfrentamos, a experiência é ao mesmo tempo dolorosa e estranhamente reconfortante. A dor brota ao nos vermos forçados a pensar sobre algo que provavelmente tentaríamos varrer para baixo do tapete. O conforto vem do reconhecimento de que não estamos sozinhos em nossos conflitos. Não somos os únicos. Uma das razões que tornam a vergonha tão poderosa é sua capacidade de fazer com que nos sintamos sós, como se fôssemos os únicos a passar por aquilo ou diferentes de todo mundo. Ouvir histórias que espelham nossa experiência ajuda a entender que não estamos sós. Naturalmente, se a história nos atinge na mosca, podemos realmente nos sentir dominados pela vergonha. Em vez de apenas ouvir e reagir à experiência de outra pessoa, mergulhamos em nosso próprio sentimento de vergonha. Quando escutamos histórias de vergonha que nunca vivenciamos, nossa primeira reação, com frequência, é o distanciamento. Minha mãe nunca diria uma coisa dessas, ou não entendo mulheres que não gostam de sexo, ou ela é tão ingênua, o marido dela é maluco. O distanciamento se transforma muito depressa em recriminação, julgamento e rejeição. Isso alimenta a epidemia da vergonha. Deixe-me dar um exemplo do meu próprio esforço para praticar a compaixão. Quando entrevistei Ellison, a jovem cuja mãe cometera suicídio, fiquei chocada com a reação dos amigos, vizinhos e até dos professores dela. Depois da morte da mãe, durante meses, Ellison não pôde ir a nenhum lugar sem ouvir cochichos, experimentar o isolamento, sim, porque as pessoas se afastaram dela intencionalmente, ou ser confrontada por perguntas inapropriadas sobre os detalhes do suicídio. A princípio, Ellison sentiu que essa rejeição era injusta. Ela sabia que não era sua culpa, que a doença mental da mãe não se refletia nela. Mas, como os cochichos continuaram, ela começou a acreditar que o suicídio da mãe significava, de algum modo, que ela também era defeituosa. Palavra dela. Foi nesse momento que a vergonha começou e a deixou entregue ao ostracismo e à solidão. Fiquei pensando nessa entrevista durante umas 2 semanas. Sentia grande compaixão e empatia por Ellison, porém fui tomada também por sentimentos de raiva, julgamento e recriminação. Sentia uma raiva justificada em relação àquelas pessoas desprovidas de qualquer sensibilidade que a trataram de forma tão injusta. Passei dias pensando na minha reação àquela história até que, por fim, me vi diante de algumas duras verdades. Em primeiro lugar, se estamos abertos a compreender a vergonha, devemos procurar compreender não apenas as experiências de Ellison, mas as reações daqueles à nossa volta. Não podemos simplesmente transferir a vergonha de Ellison para os vizinhos insensíveis. Colocar os vizinhos e amigos em uma posição vergonhosa seria igualmente destrutivo. Em segundo lugar, temos que ir mais fundo e ser sinceros sobre como reagiríamos caso fôssemos um vizinho ou amigo de Ellison. Se, ao voltar do trabalho, eu visse uma ambulância e carros de polícia cercando a casa de um vizinho,
imediatamente telefonaria para alguém das redondezas para saber o que havia acontecido. Talvez eu não me dirigisse ao local e ficasse ali bisbilhotando, porque prefiro acreditar que estou acima disso, ou pelo menos gostaria que meus vizinhos acreditassem nisso. Mas ligaria para alguém que tivesse ido até o local, o que é ainda pior. A menos que eu estivesse ciente da minha atitude e evitasse as fofocas, provavelmente seria igualmente culpada de falar no assunto, especular os motivos, investigar os detalhes e chegar a conclusões equivocadas. Posso até imaginar conversas em que diríamos coisas como: sabia que havia algo errado naquela casa, ou sabe, um dia eu a vi. Talvez eu chegasse mesmo a tirar conclusões a respeito da estabilidade mental do pai de Ellison ou da própria Ellison, depois de um acontecimento tão traumático. Talvez eu não me sentisse à vontade de permitir que minha filha brincasse na casa da família dela. Em outras palavras, eu poderia me tornar exatamente aquilo que odiei e, a princípio, recusei a entender. Por quê? Porque sou uma pessoa terrível como os professores, os vizinhos e os amigos de Ellison? Não, porque eu sou humana. E situações assim podem despertar nossos medos, ansiedades, pesar e às vezes até nossa própria vergonha. E para aliviar sentimentos tão avassaladores, procuramos uma ligação com os outros, às vezes de formas incrivelmente cruéis e destrutivas, como por meio de fofocas e excluindo as pessoas. Se quisermos realmente chegar ao cerne da questão, precisamos compreender mais do que a sensação da vergonha. Precisamos compreender quando e por que costumamos adotar comportamentos que envergonham os outros, de forma que podemos desenvolver a resiliência à vergonha e de que maneira devemos, conscientemente, nos esforçar para não fazer com que os outros passem por uma situação de vergonha. Nem todas as histórias aqui apresentadas espelharão nossas experiências, mas suspeito que muitas parecerão perturbadoramente familiares. Nosso nível de resiliência à vergonha não depende somente de nossa capacidade de reconhecer tais comportamentos e emoções em nós mesmos, mas também da capacidade de estabelecer conexões com os outros. Essas conexões exigem que compreendamos o que temos em comum quando o assunto é vergonha. Vergonha para iniciantes. O que precisamos saber e compreender para desenvolver resiliência à vergonha? Como nos conectamos com o nosso verdadeiro eu e desenvolvemos relações significativas com outras pessoas? Por que, quando se trata de isolar o sentimento da vergonha, há tanto poder e liberdade na simples compreensão das profundezas conexões entre todas as nossas experiências? São perguntas complexas e, antes de responder a elas, precisamos examinar o que há de mais básico sobre a vergonha. Nesta sessão, vamos desenvolver nossa compreensão sobre o tema, inclusive aprendendo a diferenciar vergonha de culpa, humilhação e constrangimento, e entender como a vergonha opera em nossa vida. Assim que construirmos essa base, muitas das conexões que pareciam fugazes começaram a emergir e fazer sentido no contexto da vida de cada um. Constrangimento, culpa, humilhação e vergonha. Falar sobre vergonha é difícil e um dos principais motivos dessa dificuldade é o vocabulário. Com frequência empregamos termos como constrangimento, culpa, humilhação e vergonha como se fossem intercambiáveis. Sem pensar muito, cochichamos: aquilo foi tão humilhante, ao nos referirmos ao dia em que saímos do banheiro com papel higiênico preso no sapato. Ou gritamos: que vergonha! Para uma criança que teve a infeliz ideia, que é condizente com a idade, de colorir a mesa em vez de usar o caderno. Pode parecer exagero enfatizar a importância de se utilizar o termo adequado para descrever uma experiência ou emoção. No entanto, trata-se de bem mais do que semântica. Falar a língua da vergonha, ou ser capaz de identificar e rotular tais emoções, é justamente um dos 4 elementos da resiliência à vergonha.
Na comunidade que pesquisa esse tema, há debates interessantes sobre as relações entre constrangimento, culpa, humilhação e vergonha. Embora haja um pequeno grupo de pesquisadores que acredita que esses 4 sentimentos são relacionados e que representam diversos graus da mesma emoção central, a maioria acredita que se trata de 4 experiências distintas e separadas. Como a maior parte dos estudos sobre vergonha, a minha pesquisa defende enfaticamente que constrangimento, culpa, humilhação e vergonha são 4 reações emocionais distintas. O constrangimento é o menos intenso dessas emoções. As entrevistadas descreveram situações constrangedoras como sendo muito menos sérias do que a culpa e a vergonha. O constrangimento é, por definição, algo fugaz, com frequência, até engraçado e bem comum. Por exemplo, tropeçar, pronunciar errado uma palavra, etc. Não importa quão embaraçosa é a situação, sabemos, ou pelo menos já ouvimos falar, que acontece com outras pessoas e que vai passar. Não quero sair do banheiro com papel higiênico grudado no sapato, mas, se acontecer, tenho consciência de que não fui a primeira nem a única pessoa a fazer isso. A culpa é, provavelmente, o termo que costuma ser usado no lugar de vergonha, com mais frequência. E, infelizmente, os efeitos desse equívoco transcendem a semântica e a confusão de termos. Muitas vezes, quando tentamos envergonhar os outros ou a nós mesmos no intuito de mudar um comportamento, fazemos isso sem compreender as diferenças entre vergonha e culpa. E isso é importante, porque com frequência a culpa pode ser usada como motivação positiva para a mudança, enquanto a vergonha, em geral, leva a um comportamento pior ou à paralisia. A culpa e a vergonha são emoções de alta avaliação. E as semelhanças terminam aí. A maioria dos estudiosos da vergonha concorda que a distinção entre as duas fica clara na diferença entre as fases sou ruim, vergonha, e fiz algo ruim, culpa. A vergonha diz respeito a quem somos e a culpa a nossos comportamentos. Se me sinto culpada por colar numa prova, minha voz interior pode dizer coisas do tipo: não devia ter feito isso, foi mesmo uma idiotice. Colar não é algo que acredito, tampouco algo que quero fazer. Sinto vergonha por ter colado na prova. Minha voz interior provavelmente vai soar assim: sou uma mentirosa e uma farsante, sou muito burra, sou uma pessoa ruim. A culpa é consequência de um ato ou de um comportamento que contraria nossa ética, nossos valores e nossas crenças. Avaliamos o comportamento colar numa prova e sentimos culpa quando ele é inconsistente com o que queremos ser. A vergonha ocorre quando nos concentramos em quem somos, não naquilo que fizemos. O perigo de dizer a nós mesmos que somos más, farsantes e que não temos valor é que acabamos acreditando nisso. E a pessoa que acredita que não tem valor tem mais chance de continuar a enganar e a corresponder a esse rótulo do que aquela que sente culpa. Como tantos estudiosos, cheguei à conclusão de que é bem mais provável que a vergonha gere comportamentos destrutivos do que funcione como solução. É da natureza humana desejar segurança e valorização. Na vergonha, nos sentimos isolados e desesperados por acolhimento e reconhecimento. É quando sentimos vergonha ou medo da vergonha que temos mais chance de adotar comportamentos autodestrutivos, de atacar ou humilhar os outros, ou de nos omitir ao ver que alguém precisa de nossa ajuda. Por outro lado, quando pedimos desculpas por algo que fizemos, quando acertamos as contas com os outros ou modificamos um comportamento que não nos fazia sentir bem, a culpa é quase sempre um motivador. Reconhecer que cometemos um erro é bem diferente de acreditar que somos um erro. É claro que é possível fazer uso da vergonha para obrigar alguém a dizer: sinto muito, mas raramente serão palavras sinceras. Costumo me perguntar se a mesma experiência pode provocar vergonha em alguém e culpa ou constrangimento em outra pessoa. A resposta é sim. É por isso que precisamos tomar cuidado para não fazer suposições sobre quem provoca a vergonha. Para ilustrar, usarei um exemplo bem trivial: lembrar datas de aniversário. Houve momentos na minha vida em que esquecer o aniversário de alguém próximo, especialmente de parentes ou de amigos íntimos, de fato me deixava constrangida. Não posso acreditar que esqueci disso.
Mas eu me recuperava depressa com um simples telefonema. Estou tão constrangida por ter esquecido seu aniversário, espero que tenha sido um ótimo dia. Houve outras épocas em que me sentia muito culpada por esquecer o aniversário de alguém porque não era apenas um lapso ou um deslize. Aquilo refletia uma falta de prioridades, prioridades que não me agradavam e que eu gostaria de mudar. No entanto, quando voltei a trabalhar após o nascimento de minha filha, Ellen, pequenas coisas, como esquecer de enviar um cartão de aniversário ou de telefonar para confirmar a presença em uma festa, provocavam em mim sentimentos muito fortes de vergonha. Às vezes eu me pegava elaborando mentiras enormes para explicar por que deixara de telefonar ou de mandar um presente. Naquela época da minha vida, a sensação que eu tinha era de fazer tudo pela metade. Eu me sentia uma professora medíocre, uma mãe e uma esposa medíocre, uma amiga medíocre, uma irmã e filha medíocre. Assim, ao esquecer o aniversário, eu não pensava, puxa vida, não dá para acreditar que fui esquecer logo disso. Eu dizia logo algo como, meu Deus, como sou estúpida, não consigo fazer nada direito. Agora Ellen está com 7 anos e voltei recentemente a trabalhar depois de passar vários meses em casa com meu segundo bebê, Charlie. Ainda me esforço para lembrar de aniversários e combater a sensação de estar sobrecarregada ou de ser medíocre às vezes, mas consegui voltar ao sentimento de culpa. Decidi que lembrar dos aniversários é importante para mim. Porém, também reconheci que equilibrar o trabalho e a criação dos filhos exige muita flexibilidade e planejamento. Agora, além dos cartões convencionais, costumo ter à mão outros, com mensagens de aniversário atrasadas. Portanto, como acabamos de ver, é possível experimentar constrangimento, culpa ou vergonha em relação às mesmas situações. Tudo depende do momento em que vivemos. Humilhação é outra palavra que costuma ser confundida com vergonha. Donald Klein captura as diferenças entre os dois conceitos ao escrever. As pessoas acreditam que merecem a vergonha, não acreditam que merecem a humilhação. Se voltarmos às definições iniciais das participantes da pesquisa, veremos que um dos temas recorrentes é o conceito de merecimento. Uma mulher disse, vergonha é se odiar e compreender por que os outros a odeiam também. Outra chegou realmente a usar o verbo merecer e disse, a vergonha é como uma prisão, mas uma prisão onde você merece estar porque há algo errado com você. Deixe-me dar um exemplo da diferença entre vergonha e humilhação, retirado da minha pesquisa recente sobre a forma como a vergonha é empregada na educação dos filhos e na escola. Se um professor anuncia a nota ruim de um aluno diante da turma e o chama de burro, a criança provavelmente experimenta vergonha ou humilhação. Se ela acredita que a atitude do professor e o adjetivo burro são injustos, que ela não os merece, é provável que sinta humilhação, não vergonha. Se, por outro lado, a criança acredita na mensagem de que é burra e de que merece ser chamada assim diante dos colegas, isso leva à vergonha. Com base na pesquisa sobre o impacto da vergonha na educação dos filhos e na disciplina escolar, acredito que ela costuma ser bem mais destrutiva do que a humilhação por 2 motivos. Primeiro, é muito ruim para uma criança ser rotulada de burra na escola, mas é ainda mais prejudicial realmente acreditar que é burra. Se a vergonha a leva a crer que é burra, esse é o começo de uma batalha que pode durar a vida inteira. Em segundo lugar, quem experimentou a humilhação está bem mais propenso a chegar em casa e contar o que aconteceu aos pais ou responsáveis do que quem experimenta a vergonha. Quando a criança fala sobre a experiência humilhante, temos a oportunidade de ajudá-la a superar e de tratar da questão com os professores e a direção da escola. Aquela que sente vergonha internaliza as mensagens e costuma se comportar mal ou se fechar. Naturalmente, precisamos compreender que repetidas humilhações podem se transformar em vergonha. Se uma pessoa que serve de modelo para a criança, como um professor ou pai, a chamar repetidas vezes de burra, há chances que ela acabe acreditando. De fato, somos todos muito suscetíveis a transformar nossas experiências humilhantes em vergonha. Sobretudo quando aquele que está nos humilhando é alguém que estimamos ou percebemos ter mais poder do que nós, como um chefe, um médico ou um líder religioso. Uma vez que conseguimos distinguir constrangimento, culpa, vergonha e humilhação,
podemos também examinar por que experimentamos a vergonha e como ela nos afeta. Compreender como e por que tem importância crítica, pois a resiliência consiste em bem mais do que sobreviver ao momento vexatório. Se quisermos ter sucesso ao lidar com a vergonha, precisamos compreender por que a sentimos e como ela afeta a nossa vida, inclusive os comportamentos, pensamentos e sentimentos que enfrentamos no dia a dia. A teia da vergonha. Nos anos que passei imersa na pesquisa, uma das perguntas mais difíceis de responder era: qual a relação entre as experiências de vergonha e todas essas mulheres? As participantes eram muito diversas em termos de raça, etnia, idade, orientação sexual, afiliações de fé ou religião, características de saúde física, mental e papéis familiares. Aproximadamente 41% se identificaram como brancas, 26% afro-americanas, 25% latinas e 8% americanas de origem asiática. As idades variavam entre 18 e 82 anos, mas a média era cerca de 40 anos. Enquanto analisava todas as histórias e experiências, eu procurava ligações. Está claro que algo que desencadeia vergonha em algumas não tem impacto algum em outras. O que é vivenciado como devastador para uma pode parecer apenas ligeiramente incômodo para outras. Porém, ao ler e ao ouvir as histórias de centenas de mulheres, ficou evidente que existe um elemento central nas pesquisas de todas com a vergonha. Eis o que descobri. As mulheres, com frequência, experimentam a vergonha como uma teia de expectativas sociocomunitárias, formada por camadas conflituosas e contraditórias. Tais expectativas ditam quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Uma vez emaranhadas nessa teia, as mulheres são inundadas por sentimentos de medo, recriminação e desconexão. Talvez seja seguro dizer que cada um desses três conceitos por si só já é avassalador. Mas se compreendemos que o medo, a recriminação e a desconexão estão intrincadamente tecidos de forma a criar vergonha, fica muito claro porque ela é tão poderosa, tão complexa e tão difícil de superar. As expectativas que formam a teia costumam ser baseadas em características como raça, classe, orientação sexual, idade ou identidade religiosa. Podem ser específicas aos diferentes papéis que exercemos como mães, como profissionais, parceiras, irmãs ou integrantes de determinado grupo. Mas, no fundo, as expectativas que alimentam a vergonha estão relacionadas ao fato de sermos mulheres. A vergonha é organizada por gênero. As expectativas que alimentam a vergonha em nós estão fundamentadas na percepção de nossa cultura sobre o que é aceitável para as mulheres. Em minha recente pesquisa apenas com homens, estou aprendendo que as expectativas que alimentam a vergonha neles são baseadas nas percepções culturais sobre masculinidade, como um homem deve ser, que aparência deve ter e como deve se comportar. Embora tais expectativas com base em gênero com frequência tenham origem na sociedade, no sentido mais amplo, elas podem se infiltrar em diversas comunidades de diferentes formas. É por isso que as chamo de expectativas sociocomunitárias. Por exemplo, existem expectativas sociais mais amplas para as mulheres em relação à aparência. Espera-se que sejamos jovens, belas, sensuais, etc. Na minha comunidade, porém, não existem expectativas em relação à textura do cabelo ou à cor da pele, enquanto em outras isso pode ser uma questão. Recentemente, uma mulher escreveu em uma carta: como uma mulher afro-americana de pele escura que cria filhos multirraciais, tive experiências dolorosas relativas à raça, cor de pele e padrões de beleza na comunidade afro-americana. Seu trabalho dá voz e validação a sentimentos que tomam conta de mim naqueles momentos desconfortáveis em que devo explicar a meus filhos que a beleza está em todos, independentemente da cor da pele ou dos olhos ou da textura do cabelo. A saúde mental também pode ser um exemplo. Existem expectativas sociais gerais que ditam que apenas certo nível de maluquice é tolerado ou socialmente aceitável. No entanto, em algumas comunidades, mencionar qualquer problema de saúde mental fora do ambiente familiar talvez seja vergonhoso, enquanto que em outras todo mundo faz terapia. É importante notar que nossas comunidades não são determinadas apenas pela geografia.
A maioria de nós pertence a comunidades baseadas em questões mais amplas como raça, etnia, classe social, filiação a grupos, ideologia, fé, política, etc. Vergonha e medo. A vergonha está totalmente relacionada ao medo. Como disse na introdução, somos programados para nos conectar do ponto de vista biológico, emocional, social e cognitivo. Para muitos, também há uma profunda necessidade de conexão espiritual. A vergonha diz respeito ao medo da desconexão. No momento em que experimentamos a vergonha, somos tomados pelo medo de ser ridicularizados, diminuídos ou considerados inadequados. Sentimos medo de haver exposto ou revelado uma parte de nós que ameaça a nossa conexão e o merecimento da aceitação. Esse medo é alimentado pela sensação de estarmos, de algum modo, encurralados pela vergonha. O receio de se ver encurralado está ligado à forma pela qual a teia da vergonha é alimentada por uma proporção impossível de expectativas e opções. Em primeiro lugar, temos um número absurdo de expectativas despejadas sobre nós, muitas nem mesmo viáveis ou realistas. Em segundo, dispomos de um número muito limitado de opções para atendermos a tais expectativas. Para esclarecer a metáfora da teia da vergonha, usemos um exemplo que quase todas nós consideramos relevante: a imagem corporal. Mesmo conscientes da manipulação da mídia e dos distúrbios alimentares, o problema não parece melhorar. De fato, a imagem corporal e o peso emergiram como uma questão de vergonha para aproximadamente 90% das mulheres entrevistadas. Como se pode ver na ilustração da teia, parceiros, família, amigos e o eu foram desenhados do ponto mais próximo ao centro. A maioria de nós teme perder o vínculo com as pessoas mais próximas. Em outras palavras, a vergonha é mais poderosa quando expectativas são impostas por nós mesmas ou reforçadas por aqueles que nos são mais próximos, parceiros, família ou amigos. Irradiando a partir do centro, temos profissionais de saúde, médicos, terapeutas, etc., membros da comunidade, associações, educadores, colegas e comunidades religiosas. Se fomos criadas em famílias que davam grande valor a tipos de corpos inatingíveis, é possível que continuemos a nos impor essa expectativa pouco razoável, mesmo depois de encontrar um parceiro que nos aceita como somos e que quer desesperadamente que nos sintamos à vontade em nosso próprio corpo. Em outros casos, os parceiros podem endossar essas expectativas rígidas, enquanto os amigos oferecem apoio ou talvez nos julguem mal por parecermos excessivamente preocupadas com dietas. Mas, mesmo diante dessas expectativas opostas, ainda queremos ser aceitas e amadas por esses grupos e por isso lutamos para encontrar formas de agradar a todos. No final, sentimos vergonha, quando acabamos fracassando em cumprir as demandas conflitantes. Quando se trata das camadas externas da teia, podemos ser expostas à vergonha por médicos, colegas ou companheiros de grupo. E, além desses grupos, há ainda questões sistêmicas mais amplas e insidiosas. Por exemplo, a pesquisa mostra que mulheres com sobrepeso ou obesas têm renda menor que menos de $6.700 por ano e maiores índices de pobreza, 10% mais altos do que suas colegas não obesas. E no entorno da vergonha há a mídia. A cultura da vergonha é reforçada pelo que vemos na televisão, na publicidade, no marketing. É o que vemos no cinema, o que ouvimos na música e o que lemos nos jornais e nas revistas. Quando se trata de imagem corporal, não se discute o valor da magreza. Para piorar, enquanto tipos físicos que enfatizam a fragilidade ou um aspecto doentio foram reciclados nas revistas de moda do passado, o novo corpo ideal ainda é minúsculo, a não ser por traseiros arredondados e voluptuosos e seios imensos. Essa combinação não é algo que ocorra com grande frequência na natureza. A mistura do corpo esquelético com peitos e bumbum grandes, em geral, faz parte de um pacote esculpido em centros de estética. Não importa quanto nos esforcemos para driblar a influência da mídia, não conseguimos escapar dela em nossa sociedade. Jean Kilburn, uma das minhas pesquisadoras e autoras favoritas, é especialista em nos ajudar a identificar e desconstruir mensagens dos meios de comunicação, mesmo as mais sutis. De acordo com seu livro Can't Buy My Love, How Advertising Changes the Way We Think and Feel, em tradução livre, Não se pode comprar meu amor,
como a publicidade modifica a forma como pensamos e sentimos. O americano médio é exposto a mais de 3.000 anúncios por dia e assiste ao equivalente a 3 anos de publicidade na TV durante sua vida. Tentar escapar da influência da mídia nos dias de hoje é como se proteger da poluição do ar prendendo a respiração. Jim Kilburn também decodifica mensagens contraditórias nas capas de revistas femininas, nas quais normalmente proliferam manchetes atraentes como "Perca 7 quilos em 10 dias" ou "Como ficar mais saudável e mais magra para o verão". No entanto, esses títulos são acompanhados por imagens que nunca condizem. A chamada "Perca peso agora" paira sobre um bolo de chocolate em vez de estar ao lado da figura de uma mulher de 80 quilos que sua a camiseta enquanto se exercita na esteira ergométrica. Assim, enquanto emagrecemos para o verão, precisamos encontrar tempo para preparar e experimentar a sobremesa do mês. É fácil ver a rapidez com que as expectativas ganham camadas e se tornam competitivas e conflitantes. É assim que a teia da vergonha funciona. Temos pouquíssimas opções realistas que nos ajudem a cumprir qualquer uma dessas expectativas. A maioria das alternativas à nossa disposição parece ser um duplo vínculo. A escritora Marilyn Frye descreve esse conceito como uma situação em que as opções são muito limitadas e nos expõem a castigos, censuras ou privações. Com opções limitadas, toda escolha viola outra expectativa, e acabamos com a sensação de que somos obrigados a escolher entre o ruim e o pior. Seja magra, mas não transforme o peso em uma obsessão. Seja perfeita, mas não faça estardalhaço em relação à sua aparência, nem gaste o tempo que seria dedicado à família, ao parceiro ou ao trabalho para atingir a sua meta de perfeição. Tudo deve acontecer tranquilamente nos bastidores, de forma que você esteja com uma aparência ótima e nós não tenhamos que ouvir nada sobre o assunto. Seja simplesmente você, nada é mais sexy do que a autoconfiança, desde que você seja jovem, magra, bela. Se não conseguimos fazer tudo, perder peso, assar bolo e comê-lo, parecer elegante, permanecer saudável e em boa forma, comprar todos os produtos e ao mesmo tempo nos amar por quem somos, caímos na armadilha da teia da vergonha. É quando nossos medos começam a se transformar em recriminação e desconexão. Vergonha, recriminação e poder. Quando sentimos vergonha e medo, a recriminação nunca está longe. Podemos nos voltar para dentro e nos culparmos ou atacarmos e culparmos outras pessoas. Quando nos recriminamos, em geral, acabamos com um ciclo de ódio e vergonha. Implodimos emocionalmente em silêncio. Quando tentamos sair dos escombros da dor, da vergonha e do medo, recriminando os outros, explodimos. Brigamos com o filho, o funcionário, o parceiro ou até mesmo com a pessoa do atendimento ao consumidor que surge em nosso caminho. Vamos explorar a relação entre recriminação e raiva no capítulo 8. De um jeito ou de outro, implodindo ou explodindo, na maioria das vezes, não temos consciência do que estamos fazendo nem por que estamos fazendo. Usamos a recriminação para lidar com os nossos sentimentos de impotência. O poder é um tema difícil para as mulheres. A maioria daquelas com quem falo se sente pouco confortável com a ideia da mulher poderosa. Muitas logo associam o conceito de ter poder a não ser querida ou ser uma megera. Por outro lado, todas as minhas entrevistadas reconheceram sem hesitar como é amedrontadora e desesperadora a sensação de impotência. Essa ambivalência sobre o poder representa uma ameaça séria à nossa capacidade de realizarmos o melhor de nós. Uma das questões que alimentam nossa insegurança sobre o poder é o fato de que ele existe pelo menos em duas formas: o poder para submeter e o poder verdadeiro. Infelizmente, quando a maioria ouve a palavra poder, a relaciona de imediato com o conceito de submissão, a ideia de que o poder é a capacidade de controlar as pessoas, tirar vantagem dos outros ou exercer força sobre alguém ou algo. Pensamos no poder como algo finito, que existe em quantidade limitada, portanto, se eu quiser algum, sou obrigada a tirá-lo de você. O poder para submeter é uma forma perigosa de poder. A doutora Robin Smith, psicóloga e colaboradora do antigo programa de TV da apresentadora Oprah Winfrey,
descreveu uma das formas mais insidiosas desse tipo de poder. Definirei quem você é e então farei com que acredite que essa definição é de sua autoria. Essa explicação estarrecedora captura o que a vergonha faz conosco. Ela nos obriga a botar camisas de força designadas pelo gênero e depois nos convence de que nós a vestimos sozinhas e que gostamos de usá-las. No ano passado, vi um exemplo potente disso no trabalho. Falo com muitos grupos sobre vergonha e imagem corporal. Quando o Sabonete Dove lançou a campanha pela beleza real, perguntei às mulheres o que sentiam ao ver outras mulheres de verdade, de calcinha e sutiã, em comparação com as modelos magérrimas. Não fiquei surpresa ao ouvir metade delas dizer que não gostaram. Muitas descreveram sua reação da seguinte forma: sei que provavelmente a campanha é um grande passo, mas tive uma reação emocional bem negativa a ela. Algumas sentiram vergonha alheia pelas modelos, e outras disseram: isso não me inspira a melhorar minha aparência ou a perder peso. O que eu vi na época do lançamento da campanha é basicamente o mesmo que escuto das mulheres hoje. Sei que é libertador e maravilhoso, mas bem no fundo minha reação é: você é gorda demais, não é bonita o bastante, bote uma roupa. É importante compreender que a maioria das mulheres em conflito com suas reações emocionais às modelos Dove se parece com essas modelos Dove. É o poder para submeter em funcionamento. Bem fiel à definição da doutora Smith, a beleza nos foi definida com tanta frequência e de tantas formas insidiosas que agora concordamos e endossamos essa definição como se a tivéssemos criado. O resultado é desastroso. Não queremos nos ver espelhadas nas revistas porque não somos perfeitas, magras ou belas o suficiente para sermos valorizadas. De forma irônica, a única maneira de nos libertarmos é reivindicarmos nosso poder verdadeiro, o poder de criar e viver de acordo com nossas definições. O dicionário Merriam-Webster define poder como a capacidade de agir ou de produzir um efeito. O poder verdadeiro é basicamente a capacidade de modificar algo que se quer modificar, de promover mudanças. O poder verdadeiro existe em quantidade ilimitada. Não é preciso brigar por ele. E o bom é que temos capacidade de criá-lo. Ele não nos obriga a tirar nada de ninguém. É algo que criamos e construímos com os outros. Quando falamos sobre vergonha e impotência, estamos realmente falando sobre 3 componentes específicos do poder verdadeiro: consciência, escolha e mudança. Para promover mudanças de forma eficaz e abordar nossos problemas, devemos, em primeiro lugar, estar a par do que são exatamente esses problemas. Em segundo lugar, precisamos ser capazes de encontrar soluções e identificar as opções disponíveis para lidar com as questões. Uma vez adquirida a consciência do problema e das opções diante de nós, precisamos promover a mudança, agir com base nas escolhas que fizemos. Este é um ótimo momento para apresentar Gillian. Eu a entrevistei em 2002 e novamente em 2005. Vou contar agora como foi nosso primeiro encontro. Mais adiante você descobrirá como a vida de Gillian mudou à medida que ela começou a desenvolver resiliência à vergonha. Essa história ilustra a forma como a vergonha nos cobre com sentimentos intensos de medo e recriminação. Em nossa primeira entrevista, Gillian me falou sobre uma experiência de vergonha pela qual ela tinha passado, que a fez acreditar que estava surtando. Gillian desfrutava de um sábado particularmente relaxante com os 2 filhos e o marido, Scott. Gillian e Scott estavam sentados no pátio enquanto as crianças brincavam no quintal. Ela verificava a correspondência da semana quando encontrou um convite para uma festa de aniversário enviado para o filho de 5 anos. Ao começar a ler, ela foi tomada por emoções a que ela se referiu como uma terrível combinação de medo, raiva e ansiedade. Ela descreveu a reação àquela torrente assim: juro, do nada eu me levantei e comecei a gritar com as crianças por fazerem barulho demais e a brigar com meu marido pela bagunça na garagem. Corri para dentro de casa e tranquei a porta do quarto. De fora girando a maçaneta e ele dizia: meu Deus, Gillian, o que aconteceu com você? Ficou maluca? Quando perguntei a Gillian o que havia deflagrado aquela tempestade emocional, ela falou: passei dias sem entender. Achei que estava ficando maluca porque não era a primeira vez que aquilo acontecia. Por fim, me dei conta de que o problema era o fato de o convite ser para uma festa na piscina.
e dizer que os pais deveriam acompanhar as crianças. Gillian explicou que tinha muita vergonha de usar maiô diante das mães esguias e perfeitas. Ela disse: às vezes, quando sinto vergonha, fico com medo e surto. Eu me sinto perdida, nem sei o que está acontecendo. Enquanto Gillian e eu conversávamos sobre a reação ao convite de aniversário e sobre o medo de ficar de maiô diante das mães perfeitas, ela explicou que sempre havia se sentido pouco à vontade com seu corpo, mas que, depois de ganhar peso com as 2 gestações, o problema tornara-se um incômodo maior. Quando pedi que falasse mais sobre a maternidade e imagem corporal, ela começou a sacudir a cabeça e disse: não consigo acreditar. Explicou que certo dia estava no salão, folheando uma revista de moda enquanto esperava para cortar o cabelo, e viu uma reportagem com supermodelos na praia, junto com os filhos. Ela começou a ler e uma das modelos dizia: não é porque sou mãe que posso me descuidar. As crianças não querem mães gordas e desleixadas. Meus filhos têm orgulho da minha aparência. Gillian percebeu surpresa ao me falar da revista. Eu nem tinha percebido como aquilo ficou na minha cabeça. Claro que uma única revista não seria capaz de desencadear sentimentos de vergonha tão fortes se já não houvesse uma vulnerabilidade. Mas, junte as fotos e a fala da modelo às questões de imagem corporal enfrentadas pela maioria de nós, e temos uma combinação muito poderosa. Nesse exemplo, fica claro que Gillian se sentiu amedrontada, acuada e impotente. Quando sentimos vergonha, é muito difícil manter o poder. Em um primeiro momento, a maioria de nós não tem consciência do que está sentindo e dos motivos para tais emoções aflorarem. A vergonha costuma produzir sentimentos avassaladores e dolorosos de confusão, medo, raiva, crítica ou a necessidade de fugir ou de se esconder da situação. É difícil identificar a vergonha como uma questão crucial quando tentamos administrar emoções tão intensas. Nas revistas, muitas mulheres descreveram as sensações de impotência que costumam abatê-las nesses momentos. A vergonha é aquele sentimento que toma conta de você como uma onda quente e assim que chega você pensa: ai meu Deus, onde posso me esconder? Como posso desaparecer? A vergonha é o sentimento que faz com que você acredite não merecer a consideração ou o amor de ninguém. Você crê que é tão ruim que não pode sequer culpar os outros por não se importarem com você. Quer apenas ser engolida pela terra. A vergonha me paralisa, perco totalmente a capacidade de reação. Quando passamos por uma situação de vergonha, com frequência somos lançadas no modo crise. Na maior parte do tempo, mal conseguimos lidar com todos os seus subprodutos: o medo, a recriminação e a desconexão. De fato, uma pesquisa recente sobre o cérebro nos ajuda a compreender que a vergonha pode ser tão ameaçadora que, em vez de processá-la no neocórtex, a parte evoluída do cérebro, que nos permite pensar, analisar e agir, entramos num modo primal de lutar, fugir ou paralisar. Nesse modo, o neocórtex é ignorado e o acesso ao pensamento avançado, calmo, racional, praticamente desaparece, bem como o processamento das emoções. A parte primitiva do cérebro entra em ação e é nesse momento que nos tornamos agressivas. Sentimos vontade de fugir ou de nos esconder ou ainda ficamos paralisadas, às vezes sem ter a menor ideia do motivo. A boa nova é que, ao praticar a resiliência à vergonha, podemos alterar essa reação e sobre isso falaremos mais no capítulo 3. Vergonha e desconexão. Se sentir-se conectada é sentir-se valorizada, aceita, merecedora e ratificada, então sentir-se desconectada é sentir-se diminuída, rejeitada, indigna e inferior. Quando perguntei a Gillian por que ela não queria usar maiô diante das amigas, a primeira coisa que ela disse foi: não quero ser humilhada ou criticada. Fico horrorizada só de pensar nos comentários sobre a minha aparência feitos pelos colegas. Eu não poderia suportar. Quando perguntei se ela mesma acreditava que iriam se importar com sua aparência, ela pensou por um minuto e disse: provavelmente não, mas não posso correr o risco de ser ferida desse jeito. Eu me sentiria totalmente sozinha.
Embora lidar com a vergonha e com sentimentos de desconexão seja uma parte normal de estabelecer relacionamentos, a desconexão pode se tornar mais séria quando se transforma em sentimento de isolamento. Quando falo sobre isolamento, não me refiro à solidão ou à sensação de estar só. John Baker Miller e Irene Stever, que estudam a teoria cultural relacional no Stone Center do Wellesley College, capturaram maravilhosamente a natureza opressiva do isolamento. Elas escrevem: acreditamos que o sentimento mais aterrorizante e destrutivo que se pode experimentar é o isolamento psicológico. Não é o mesmo que estar sozinha. É a sensação de estar excluído de qualquer possibilidade de conexão humana e de ser incapaz de mudar a situação. No extremo, o isolamento psicológico pode levar a uma sensação de desespero e desesperança. As pessoas farão praticamente qualquer coisa para escapar da combinação de isolamento e impotência. A frase "as pessoas farão qualquer coisa para escapar da combinação de isolamento e impotência" realmente me parece fundamental para a compreensão da vergonha. A vergonha pode nos levar ao desespero. As reações a essa necessidade desesperada de escapar do isolamento e do medo variam de problemas comportamentais a explosões de temperamento até depressão, automutilação, distúrbios alimentares, vícios, violência e suicídio. Aprendi que, quando me encontro em uma situação de vergonha, costumo reagir de formas que não são consistentes com a pessoa que desejo ser. Mais uma vez, vemos comportamentos de luta, fuga ou paralisia. Muitas das participantes exprimiram esse mesmo sentimento. Quando sinto vergonha, pareço uma maluca. Faço e digo coisas que normalmente nunca faria nem diria. Às vezes, queria apenas fazer com que os outros se sentissem tão mal quanto eu. Tenho vontade de estourar e gritar com todo mundo. Fico desesperada quando sinto vergonha, como se não tivesse para onde ir nem ninguém com quem falar. Quando me sinto envergonhada, eu me retiro mental e emocionalmente. Eu me esquivo até da minha família. A vergonha faz com que você se afaste do mundo. Ao usar a teia e os conceitos de medo, recriminação e desconexão, quero expandir nossa definição anterior para tratar de como e por que as mulheres experimentam a vergonha. Aqui está a definição completa que usaremos no restante deste livro. A vergonha é um sentimento ou uma experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos inadequadas e, portanto, indignas de aceitação ou de acolhimento. As mulheres costumam experimentar a vergonha quando se veem emaranhadas numa teia de múltiplas camadas de expectativas sociocomunitárias conflitantes e antagônicas. A vergonha cria sentimentos de medo, recriminação e desconexão. Este foi o capítulo 1 do livro Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo, da Brené Brown. Participe do nosso estudo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e o seu like e entre no canal do Telegram que está na descrição deste vídeo. No canal você receberá o resumo de cada capítulo por escrito, em forma de e-book em PDF. Gratidão! Até já!